Fala pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast aqui, o Aletheia, o seu podcast onde você vai aprender sobre apologética e cosmovisão de uma maneira descomplicada, como se fosse uma conversa de amigos. Então, pessoal, estamos com muita satisfação aqui de estar podendo apresentar o programa para vocês. A gente espera que nós possamos, de fato, estar justamente criando alguma edificação para você, para a sua igreja. E nós pedimos a Deus para que isso se torne o nosso sonho de que o podcast possa ser algo relevante para a igreja. A gente pede muito que seja sempre cada dia mais de verdade. Eu não me apresentei, meu nome é Samuel Aguiar e hoje aqui eu estou com o meu co-host, o Arthur Santos. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com as conversas sobre cosmovisão cristã, apologética, filosofia cristã, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Amém. Prazer estar aqui com o Samuel também. Prazer. Amo muito Samuel. Também amo muito, meu amigo. Então, pessoal, a gente decidiu começar devagar, até porque a ideia não é ser um curso extenso, ser um curso difícil, mas sim ser de uma forma que desde uma pessoa, um adolescente até um senhor idoso possa talvez estar aprendendo alguma coisa que possa edificar na vida. Então, a temática que a gente escolheu hoje é uma temática bem feliz, é uma temática, na verdade, que fala bastante com a gente, já falou, continua falando e com certeza vai falar com muita gente, que é justamente sobre o cristianismo e a universidade. Pessoal, a gente sabe muito bem que cristianismo e universidade muitas vezes é um relacionamento difícil. A gente sempre escuta muitas vezes que muitos crentes eles vão para a universidade, voltam diferentes. Tem aquela velha brincadeira da federal, que o pessoal diz que a pessoa entra na federal de um jeito, sai de outro, completamente anticrente, e que infelizmente muitas vezes de fato é verdade. O Samuel saiu mais gordo. Isso não dá para negar. Universidade, né? Dizem que quando a gente vai passando muito estresse, né? A gente acaba se estressando, vai comendo mais, mas depois que a gente sai, a gente toma um pouco de consciência, a gente vai tentando reparar o dano, né? A gente começa a reagir. Mas a universidade realmente é uma experiência difícil. Tem um comentário, Arthur? Eu tenho. Eu quero dizer a vocês que estão nos ouvindo, recentemente houve uma polêmica, né, de uma fala sobre não enviar os filhos à universidade e tal. Se a universidade vai destruir a fé dos filhos de vocês, não envia à faculdade. Teve uma polêmica aí que foi pautada na internet. Eu quero dizer a vocês que a gente escolheu esse tema antes da polêmica, tá? Mas, de fato, como o Samuel disse, esse é um discurso muito comum. Está presente no imaginário de muitos justamente a ideia de que, de alguma forma, a universidade é um problema para o cristão. É claro que nós não vamos negar que existem vários problemas, né? Mas nosso objetivo é pensar hoje como é que a gente pode pensar uma fé sólida no contexto universitário. Como o jovem cristão pode ser cristão na universidade. Pois é. E universidade, quando a gente pensa biblicamente, ela pode ser de fato uma coisa útil, pode ser uma coisa para a glória de Deus. Muitas vezes a gente tem a falsa concepção, né, Arthur, de que fé só, o trabalho ou qualquer outra coisa só dá glória para Deus se for um trabalho monástico, né? Isso aqui daria todo um novo episódio sobre trabalho, que pode ser uma pauta, é uma pauta interessante, que pode ser feita no futuro, mas não só o trabalho físico, não só o trabalho espiritual são trabalhos dignos, mas também a produção intelectual também é uma forma de honrar a Deus. Então a universidade ela precisa, na verdade, ser vista pelos crentes de uma maneira também como uma ferramenta de honrar a Deus. Fala muito comigo a questão dos neocalvinistas na Holanda. Abraham Kuyper, por exemplo, ele acreditava que a ciência era uma forma de glorificar a Deus. Tanto é que ele fundou, junto com os crentes da Holanda, a Universidade Livre de Amsterdã, que era justamente o quê? Como é que o crente vê a universidade? Como ele vê a ciência? Enquanto muitas vezes o descrente ou qualquer outra pessoa ele vê a ciência como um fim em si, não. A gente vai usar a ciência porque a ciência é a régua para medir tudo, porque a ciência é isso, é aquilo, vai responder a verdade, dá as verdades para a gente. Na verdade, o cristão ele vai olhar a ciência como pegadas. É uma forma, na verdade, de investigar sobre o Criador através da natureza.
De Então, alguma forma, eu acho que isso até foi o que motivou, em grande parte, a criação das universidades no Ocidente. Né? As universidades elas surgiram no contexto de uma Europa cristã na Idade Média. Então, em grande parte, o ponto central aqui é justamente a gente buscar entender a obra que o Criador fez. E isso vai motivar também o surgimento da própria ciência moderna. Quando você pega e começa a ler Newton, apesar de que Newton tinha lá as suas heresias, né? Quando você começa a ler Newton, Boyle, quando você lê Pascal, quando você lê Kepler, Kepler ele tem uma carta na qual ele escreve que ele queria ser pastor, mas que ele não tinha dinheiro para poder fazer a faculdade de teologia. Aí ele foi ser cientista. E ele relata justamente que a partir da ciência ele podia entender a obra do Criador e glorificar o Criador. Talvez o que falte muito em nós cristãos, e sem dúvida o que falta, muitas vezes em ambientes secularizados da universidade, seja justamente a gente pensar como é que a gente pode pensar a universidade para a glória de Deus. sim. E a gente está pensando no fato de que a universidade hoje é muito diferente da universidade medieval, da universidade da modernidade. Sim. Então, nós temos uma secularização, um afastamento progressivo do cristianismo, e aí que surge o desafio. E nós cristãos diante desse contexto? O Kuyper já estava no contexto assim. E como é que a gente vai pensar no nosso contexto, né? Pois é. O problema que eu vejo é que muitas vezes o crente, ele olha para algo que está corrompido, né? Que está desviado, e ao invés dele olhar para aquilo e ver como algo que pode ser, entre aspas, redimido, ele olha e cria uma aversão. Como você falou, né? Aquela polêmica dos pais, que dizem para não enviar os filhos para a faculdade, veio de uma ideia errada de que talvez a universidade não seja algo bom em si. O que deveria, na verdade, ser feito, ao meu ver? As pessoas elas precisam tomar consciência de que a universidade foi algo que foi cooptado. As pessoas precisam entender que na universidade existem diversas visões de mundo. Tem muita gente diferente dentro das faculdades. Eu e tu fizemos uma faculdade federal e a gente conseguiu ver nos nossos 4, 5 anos de graduação tranquilamente que a universidade não é simplesmente um bando de gente descrente que é inimiga, que quer destruir o cristianismo. Tudo bem, a Bíblia ela fala que o descrente, de fato, ele é um inimigo de Deus, mas não são pessoas assim que elas vão te perseguir muitas vezes. Mas existem várias visões de mundo diferentes no contexto da universidade. Mas falando um pouco mais sobre isso, bora se debruçar um pouco mais nessa questão da experiência na faculdade. Bora falar de uma maneira um pouco mais pessoal, para o pessoal entender, até para conhecer a gente. O que te influenciou, Arthur, a escolher o teu curso na universidade? Qual foi e o que te influenciou? Pois é, eu ainda não falei aqui na apresentação o que eu faço da vida, né? Nem eu. E o que eu faço da vida, público que está nos assistindo, eu sou um filósofo. Ser filósofo não é algo que dá dinheiro, tá bom? Saibam disso. Eu digo isso para aluno meu que diz que quer fazer filosofia, mas o pessoal não quer ouvir. Eu digo, faça psicologia, ganhe dinheiro e depois vá para filosofia, mas não. Né? Pois bem, eu resolvi fazer filosofia. Por que eu resolvi fazer filosofia? Primeiro, eu tinha muitas dúvidas. Tenho dúvidas hoje. Todos nós temos. Mas eu tinha muitas dúvidas sobre questões centrais da vida, né? Apesar de eu nascer numa família cristã, eu infelizmente, durante a adolescência, eu disse, eu não quero saber disso. Eu não acredito nesse negócio. Eu acho que esse negócio de cristianismo não é verdadeiro. Eu nunca fui ateu. Eu achava que o mundo precisava ter uma causa para existir tal como ele é e tal. Mas eu achava que o cristianismo não era uma revelação verdadeira dessa causa do mundo. Então, essas dúvidas elas estavam sempre minando na minha cabeça. E foi um professor católico que eu tive, um professor de filosofia, ele era católico, que me ajudou a solucionar muitas dessas dúvidas. Na escola? Na escola, na escola. E eu fui me aproximando cada vez mais da filosofia. Eu fui me aproximando da filosofia, queria pesquisar o que cada filósofo dizia. Eu disse, não, eu quero fazer filosofia. Pense na tristeza dos meus pais ao ouvirem isso. Uma vez eu falei pra mamãe que eu pensava em fazer história. Meu filho, você vai passar fome. E assim, hoje eu sei que meus pais ficam
orgulhosos da escolha, eles viram que os resultados que deu, né? O Senhor foi bom comigo. E isso motivou a minha escolha por fazer filosofia. E quando eu chego na faculdade, então, quando eu comecei a faculdade, eu já tinha firmado a minha fé, de fato. Então, eu acho que isso é um diferencial, que é algo que a gente vai tocar aqui hoje. Sim. Se dizem, não envie seu filho à faculdade porque ele pode perder a fé lá. É possível. É por isso que antes de enviar ele à faculdade, discipule o seu filho. Ajude a firmar a fé do seu filho. Isso, graças a Deus, aconteceu comigo. Então, eu entrei na faculdade com a fé firmada em Cristo. A gente está tendo, na verdade, já há um bom tempo. Na verdade, eu acho que a paternidade, a maternidade sempre esteve em crise, de certa forma, né? A gente sempre vê um discurso, isso é comprovado. Eu vi um vídeo muito interessante uma vez, que é aquele discurso que o pessoal diz, essa geração é muito ruim, essa geração é muito fraca. E se você pegar... você escuta isso todo dia, em todo lugar. Mas se você pegar os escritores, por exemplo, de 100 anos atrás, eles vão estar dizendo a mesma coisa sobre a outra geração. E vai, e vai, e vai. Mas por que será que as gerações ficam assim? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes as pessoas são fracas porque elas foram ensinadas a ser fracas? Ou que elas não tiveram um bom discipulado, como o Arthur falou, que o discipulado fez uma verdadeira diferença na vida dele? Então, me assusta muito, por exemplo, a quantidade de pais preocupados com os filhos, mas que simplesmente não fazem nada. Eu estava vendo recentemente um vídeo interessante de uma investigadora, eu não recomendo assistir porque é bem triste, assim, pesado, sobre crimes na internet. Que ela explicou, falou muita coisa, coisas tristíssimas, e ela falou uma coisa muito interessante, que deveria despertar o cuidado dos pais. Que é o quê? Muitos criminosos que estão na internet hoje em dia, que fazem coisas terríveis, que nem... a gente não deve nem comentar, para não quebrar o decoro, eles são pessoas de menor. São simplesmente pessoas de menor. Pessoas com 18, 17 anos. E por que isso acontece? Porque os pais não estão vigiando seus filhos quando eles estão usando as redes sociais. Os pais não sabem o que os filhos fazem, dá o celular na mão e fica lá, tá. Ou seja, não querendo transformar numa discussão sobre paternidade, mas o que acaba acontecendo? A falta de discipulado, voltando para o que a gente estava falando, é o que leva muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens a se desviarem da fé. Porque as pessoas, elas esperam que o quê? A criança, o adolescente passa 6 dias da semana, 5, 6 dias da semana, indo para a escola, tendo contato com um monte de descrente, e quer jogar na igreja uma vez por semana, aí acha que ele vai ficar bem espiritualmente. Isso não acontece. E são justamente essas pessoas que, ao entrarem na faculdade, vão ter um baque. Porque eles não foram devidamente discipulados, né, Arthur? Sim, tu vai ter vários professores ali na faculdade que vão ser brilhantes intelectualmente. Professores brilhantes, professores bem capacitados e que muitas vezes vão divergir de uma visão de mundo. Tu encontra vários professores cristãos na universidade, tu encontra professores que, embora não sejam cristãos, vão ter um respeito maior pelo cristianismo, mas ainda assim tu vai ter visões divergentes. A universidade é o local para isso, para essa divergência. E faz parte do nosso exercício como cristãos saber preparar as pessoas para entrar na faculdade. Né? Eu tenho o privilégio de ser professor em 2 escolas cristãs. Então, eu sou professor de filosofia em 2 escolas cristãs. E parte do que eu tento exercer enquanto professor de filosofia é, além de mostrar os conteúdos, habilidades e competências necessárias para fazer o Enem, lembrar o aluno justamente do motivo central de fazer aquilo, que é aquele conhecimento para a glória de Deus e que é aquele conhecimento que submete a Cristo o conhecimento. Né? Então, parte do meu trabalho enquanto professor de filosofia, um professor de filosofia cristão em uma escola cristã, é justamente chegar e olhar e dizer, olha, meu filho, a gente tem várias visões aqui de mundo e como é que a gente pode pensar essas visões, como é que a gente pode pensar essas teses filosóficas, seja o cara que está pensando o comunismo, seja o cara que está pensando o liberalismo na filosofia política, seja o cara que está pensando a filosofia da ciência, como é que a gente pode pensar essas questões de maneira que seja compatível com uma cosmovisão cristã. Com uma fé, com a Bíblia, com a palavra. Sim, isso vale para mim como alguém que está na filosofia, mas vale para... Gente, olhem para mim agora. A gente falou a minha formação, mas a gente não falou a formação do Samuel. O Samuel é cientista da computação.
Aí você olha para mim e pergunta, o que isso tem a ver com fé cristã? E a resposta é tudo. Tudo, porque o trabalho que Samuel vai realizar, não só vai realizar, o trabalho que Samuel realiza enquanto cientista da computação é justamente esse trabalho para a glória de Deus, que está pautado nos valores do evangelho para o serviço do outro, né? Então, o Samuel teve que passar pelos seus desafios na faculdade. Sim. O meu curso, basicamente, como o Arthur já adiantou, eu sou cientista da computação, formado pela Universidade Federal do Pará. Me graduei no final do ano passado. E, de início, é um tanto quanto estranho, porque quando a gente começa a estudar, a gente não vê muita ligação. Diferente de alguns cursos, assim como filosofia, que muitas vezes vai lidar diretamente com essas questões, o meu curso, das áreas de computação, ele é o curso mais teórico, mas em comparação à filosofia, muitas vezes ele acaba sendo meio técnico, por assim dizer. Eu, particularmente, comecei na universidade de uma maneira diferente. Foi uma mudança de planos, eu acabei fazendo na universidade, não era o que eu esperava fazer, mas era uma coisa que eu vi na hora de escolher o curso, que eu tinha muita facilidade com computadores. Desde pequeno, eu já mexia com computadores, eu sempre aprendi a me virar usando os computadores. Então, qualquer dúvida que eu tinha, eu jogava no Google. Essa fica uma dica. Se você quer aprender na vida, tem um problema e jogue no Google. Você vai aprender a fazer muitas coisas assim. Você vai aprender a mandar o roteiro de Shrek completo no WhatsApp do seu colega. Isso também. Vai aprender a travar o WhatsApp. Tem muita coisa, tem muita coisa aí por aí que inútil também, que dá para aprender, mas tem muita coisa útil também. Mas voltando, eu sempre, graças à computação, eu vi que era uma ferramenta poderosa, era algo que eu tinha muita afinidade. Eu, particularmente, também sou uma pessoa que tem uma mente muito matemática, analítica. Eu estudei muito para vestibular militar, então a minha cabeça sempre foi muito matemática, de certa forma. E o curso de ciência da computação, não se iludam, não é um curso de programação, tá? Vou logo avisando vocês. Mas é um curso na faculdade e tal, ele tem muita matéria de programação. Sim, mas se você pegar a ementa da Sociedade Brasileira de Computação, não é uma ementa muito compatível com a das faculdades particulares, mas enfim. O curso de ciência da computação em si vai mexer muito com as questões teóricas da computação. Então, o que a gente vê no curso de ciência da computação, basicamente? O que eu vi na Federal? Só para você ter noção, no primeiro semestre, eu acho que metade das matérias já são relacionadas à matemática e cálculo. E conforme a gente vai avançando, a gente vê muita matemática aplicada. A gente vê, muitas vezes, matemática discreta e concreta, são coisas que a gente vê o tempo todo. A gente vê lógica, que é uma coisa, inclusive, que quando a gente fazia a graduação, a gente discutia. Eu e o Samuel estudávamos juntos para as nossas diferentes faculdades. É curioso isso, né? Para vocês verem como que as áreas do conhecimento elas se entrelaçam, muitas vezes elas se comunicam. Então, porque para você entender um computador, não é simplesmente você saber programar, escrever um programa lá em Java, JavaScript, C, qualquer linguagem que seja aí, o que tiver na moda, o que já morreu, enfim. Para você realmente ser um cientista da computação, para você aprender o que é um computador de fato e como ele funciona, eu tive aula de física, por exemplo, na faculdade, para você entender os circuitos. E no meu curso a gente vai dos circuitos, claro que não de maneira muito aprofundada. A ciência da computação em si ela é uma área bem mais interdisciplinar nas áreas de computação. Se você quer mexer com as peças, faça engenharia da computação. Então eu vi desde como funcionam os circuitos até como funciona uma linguagem que a gente chama de alto nível, que são essas linguagens que a gente está acostumado a ver na internet, nesses vários cursos. Mas por que eu estou falando isso? Como vocês podem perceber, é uma coisa extremamente prática, ou é extremamente matemática. E isso mexeu muito comigo, porque desde o início do meu curso até a metade, mais ou menos, quando eu percebi, eu ficava me perguntando o que meu curso tem a ver com a fé cristã. E, como eu já disse, o que me influenciou não foi exatamente um propósito assim bem definido, mas foi uma afinidade que acabou se tornando num propósito, porque Deus ele é misericordioso, ele vai redimindo as coisas enquanto nós vamos caminhando na nossa vida. Então eu entendi na metade do curso qual era a importância dele. A ciência da computação ela vai entender as máquinas desde o início até o fim, de maneira... Claro, você vai se especializar, mas de maneira geral. E onde é que entra o pulo do gato? O pulo do gato entra justamente em como você usa essas informações.
Tem muitas matérias na ciência da computação que as pessoas elas entram pensando que é o curso de programação e elas acham maçante, né? Tipo, tudo bem que muitas vezes a experiência não é tão agradável. Na filosofia também. Pois é. Mas tem matérias, por exemplo, filosofia das ciências, informática e sociedade, que acabam sendo, na verdade, a resposta para justamente essa questão do que a ciência da computação tem a ver com o cristianismo. Pessoal, isso aqui, esse celular aqui, já dá pano para manga para várias discussões. Por que isso aqui vicia tanto? Seria ético, por exemplo, eu produzir isso aqui sabendo que muitas pessoas vão se viciar nesse tipo de coisa? Então, seria ético eu produzir isso aqui sabendo, novamente, né, que as pessoas vão se viciar? Então, esse é o tipo de pergunta que a gente se faz num curso, entre aspas, muito teórico e muito técnico. Então, faz sentido para você? Faz sentido para um crente ele trabalhar em alguns gatilhos na mente que vão fazer as pessoas se viciar em alguma coisa para poder a pessoa fazer dinheiro? Então, é justamente esse tipo de afirmação que a gente vai tentar responder. Na verdade, não afirmação, mas pergunta através das filosofias das ciências. A tecnologia, ela permeia a nossa vida o tempo todo. Tecnologia não é simplesmente celular, gente. Tecnologia pode ser esse copo aqui. Esse copo tem tecnologia tal, tem esse material aqui que faz segurar o líquido de uma maneira tal. Isso aqui é tecnologia. Tecnologia não se restringe somente a essas coisas aqui digitais, mas toda a filosofia da tecnologia tem dúvidas que o cristianismo pode dialogar. E essa agora, é uma... E agora, com a inteligência artificial, a gente tem visto muitos debates se aflorando sobre isso. São perguntas fundamentais para todo cristão. Pensa em outros cristãos em outras áreas do conhecimento, outras áreas técnicas, engenheiros, outros cientistas. Quanto que muitas vezes a gente pode estar fazendo algo tendo em vista o lucro, mas indo contra os valores da fé cristã. Sim. Indo contra o florescimento dessa criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus em prol de obter determinado lucro. Às vezes ser crente significa sair no prejuízo. Às vezes ser crente significa estar atrás no mercado, por assim dizer. Porque a gente sabe que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é um tesouro muito maior do que qualquer outra coisa, que qualquer outro lucro humano. Então, a gente precisa se atentar a isso, porque os fins não justificam os meios, gente. Então, a gente precisa saber como se relacionar bem com a tecnologia. Porque a tecnologia, ela vai muitas vezes, uma afirmação que eu vi que mexeu muito comigo, é que a tecnologia, ela facilita e tira da gente muitas coisas. Então, por exemplo, a tecnologia, ela fez, por exemplo, de uma maneira prática, a gente se interconectar com pessoas de tudo que é lugar do mundo, por exemplo. Mas a tecnologia, ao mesmo tempo, está criando uma geração de pessoas viciadas, está criando uma geração de pessoas ansiosas. E como é que o cristianismo vai lidar com isso? Isso é um tema para acadêmicos cristãos. Seja o cientista da computação cristão, seja o filósofo cristão, seja o sociólogo cristão, o geógrafo cristão. A gente tem que pensar essas questões a partir do cristianismo. E parte do nosso papel na universidade é fazer isso. Né? Quantas questões a gente poderia pensar e refletir melhor a partir de todo o background de estudos a partir do cristianismo? Sei lá, a gente vê, às vezes, muitas igrejas até que vão sucumbir à mesma lógica da tecnologia, à mesma lógica do mercado da tecnologia. Muitas vezes a gente vai ver isso, mas a gente vai ver, mas espera, será que a gente está, de fato, sendo fiel aos valores do Evangelho? Quando a gente pensa na gente na universidade, será que nós estamos sendo fiéis aos valores do Evangelho? Isso não é apenas uma questão de o que eu penso sobre o mundo, mas é uma questão também de como eu exprimo o que eu penso sobre o mundo. Sim. Porque ser fiel ao Evangelho no trabalho ou na faculdade não é apenas pensar de maneira cristã, é agir de maneira cristã. Sim. Porque a Bíblia diz, Tiago diz que os demônios sabem que Deus existe.
Então, qual é a diferença? A gente tem que agir de acordo com esse evangelho, né? E às vezes é algo que às vezes falta em nós cristãos no ambiente universitário. Porque ao mesmo tempo tem a galera que diz assim, não tem problema fazer tal coisa. Não tem problema. O cristão vai para a faculdade que age do mesmo jeito que os caras que não são cristãos. Do mesmo jeito. E se não age, muitas vezes ele age de um jeito completamente que só afasta as pessoas da fé. Só afasta as pessoas da fé. E tem o Gente outro chato, cara, que é o é chato. o chato. Né? Muitas vezes você não está sendo perseguido porque você é cristão. Às vezes você está sendo perseguido porque você é chato. Você diz que está sendo perseguido, mas você é chato, na verdade. Né? Agora, eu não posso também ir para outro extremo, que é o cara que aceita tudo. Não. O cara, não tem problema eu ir para essa festa aqui, que vai estar todo mundo bêbado, tendo relações imorais ali. Não tem problema nenhum. Jesus comia com os pecadores, então eu vou aqui para essa festa de moralidade. Poxa, bicho, tu tem que ter noção, né? As pessoas, elas tentam barganhar a fé delas como uma maneira de se livrar dos problemas mesmo, né? Tentar fazer pontes, mas pontes de fato são importantes para o diálogo, mas elas são cruciais, na verdade, são vitais para o evangelismo, mas elas acabam transformando a ponte na própria destruição dessas pessoas. Elas abraçam o mundo com a justificativa de que elas estão evangelizando, mas elas estão sendo evangelizadas, na verdade, né? Acho que nem dá pra chamar de evangelismo, porque evangelho é boa nova, tá levando a destruição. É a má do cara. nova aí, né? É a má nova, não sei nem como seria a palavra. Mas aí a gente encontra o desafio de conciliar a nossa fé com o nosso curso. Não só o curso, mas a universidade. Arthur, você teve muitos desafios na universidade em relação à sua fé? Cara, essa é uma questão que, assim, eu acredito que fazer faculdade de filosofia sendo cristão é mais fácil do que fazer outras faculdades sendo cristão. Porque, assim, as pessoas às vezes têm um preconceito com filosofia, né? Mas, assim, não é bem assim, né? E as pessoas agem como se necessariamente a filosofia fosse contra a fé. Não tem compatibilidade. Mas espera. Quando tu vai para a faculdade de filosofia, tu percebe que tu sendo cristão, tu não vai ser perseguido por isso. Porque todo mundo lá já tem uma visão filosófica diferente um do outro. Tem o cara que é kantiano, tem o cara que é nietzschiano, tem o cara que é platônico, tem o cara que é aristotélico. Todo mundo já tem uma visão filosófica diferente ali. E todo mundo meio que já se odeia, sabe? Então, se tu é cristão, tu é só mais um para ser odiado. Mas todo mundo já se odeia. Então, já tem o clima de amizade movido pela divergência e pelo ódio. Espero que não seja mal interpretado isso, né? Mas é um clima de... A gente já discorda mesmo. Então, eu acredito que é mais tranquilo tu ser cristão na faculdade de filosofia do que, por exemplo, sei lá, na faculdade de ciências sociais. Eu tenho uma amiga que fez ciências sociais e ela diz que para ela foi muito difícil em vários momentos. Eu não senti essa dificuldade dela. Então, assim, por um lado, é relativamente tranquilo. Por outro, vem as muitas perguntas, as muitas dúvidas. E, assim, eu acredito que o maior ponto ali mesmo, assim, de conflito para mim foi me manter fiel à prática cristã. Sim. Né? Porque, em termos de ideias, todo mundo tinha ideia que divergia um do outro. Não era problema isso. Acredito que em outras faculdades isso seja um problema maior. Sei lá, a pessoa fazer direito. Né? Tem uma galera do direito, às vezes, que não vai aceitar uma divergência. A pessoa vai fazer ciências sociais. Para tu ter noção, o pessoal ateu de filosofia tinha medo do pessoal de ciências sociais. Caramba! Mas, assim, apesar disso, eu acho que o ponto central é se manter moralmente fiel também ao Evangelho. Né? Aquilo que Cristo ordena que nós façamos. Porque, assim, a universidade, assim como qualquer outro ambiente, seja o trabalho que tu vá, ou o mundo em geral, ela tem muitas oportunidades para tu pecar. Sim. Né? E isso é verdade acerca da universidade, muitas vezes. Isso não é essencialmente diferente de outros espaços do mundo que também vão te oferecer muitas oportunidades para tu pecar. Então, eu acredito que em termos de ideias, não foi um grande problema.
E foi uma experiência maravilhosa até poder compartilhar um pouco daquilo que eu vinha pensando como um cristão. Porque eu sempre me meti com filosofia da religião. E fazer filosofia da religião como cristão, com background da tradição cristã, foi algo fantástico. E poder compartilhar isso com os outros também. Sim. Realmente, essa questão dos desafios, para mim, no curso de exatas, foi uma experiência tranquila também, eu posso falar. Já quebra aquele mito de que todo curso da federal a pessoa entra de jeito e sai de outro. Claro, a federal vai ter muitas oportunidades de você fazer a coisa errada. De fato, muitas vezes, o desafio, para o crente de verdade, o desafio não é, muitas vezes, se manter na fé, mas se manter fiel na fé. O que eu quero dizer com isso? É aquele desafio de você lidar bem com a chacota das pessoas, muitas vezes. É aquele desafio de que você, às vezes, faz amigos na faculdade, o que é normal, e você não ter algumas práticas erradas que eles fazem, não entrar em certas brincadeiras e assim sucessivamente. É você não negociar seus valores e assim vai, porque quando você está firmado na fé, a sua crise, você não vai ter crise simplesmente porque a pessoa vai lançar um argumento que você não sabe a resposta. Quando você está firme na fé, você escuta uma coisa assim, você fica, eu ainda não sei a resposta. E talvez eu não saiba, mas eu estou fiel, eu sei em que eu creio. Então, a minha experiência na faculdade também foi bem tranquila. Eu tive contato com todo tipo de gente que tinha visões diferentes do cristianismo, mas eu tive a oportunidade de eu ser um dos únicos, acho que talvez o único crente da minha sala, assim, pelo menos que vivia ativamente. Eu soube que tinham pessoas que iam na igreja, mas essas pessoas se comportavam da mesma forma que descrentes. Então, eu me vi sozinho, falando como crente no curso inteiro, mas o que me manteve firme foi justamente o quê? A minha base, que é Cristo. O que me manteve firme, no final das contas, foi a minha vida na igreja, foi a minha vida devocional. Não foi o fato de eu estar num bom ambiente, mas o que vem antes do ambiente, o que está fora daquele ambiente. Então, eu tive diversas oportunidades de estar ali compartilhando a minha fé com meus amigos da faculdade, teve discussões. Eu pude expor o cristianismo puro e simples. Eles sabem, por exemplo, a história de criação, queda, redenção e consumação. Eles sabem, eu expliquei para eles como funciona o cristianismo. E eu acho impressionante que várias dessas pessoas, na verdade, elas têm um contato estereotipado com o cristianismo. Talvez as pessoas não tenham raiva de você porque simplesmente você seja crente, mas porque elas pensam que você é um crente chato. Não estou falando que o descrente ele é amigo de Deus, ele é enfim. A Bíblia é clara, ela diz que todo aquele que está em rebelião, todo descrente é um inimigo de Deus e ele precisa ser trazido ao arrependimento para a salvação. Mas muitas vezes as pessoas elas têm um asco porque elas têm uma visão estereotipada dos crentes. Então, eles creem que, sei lá, o crente... não estou falando que está certo ou errado, tá? Que o crente é, por exemplo, conservador de direita, não sei o quê, é isso, é aquilo, e tal, e tal, e tal, e pronto, fechou naquela caixinha. Ou, às vezes, ele é branco, ele é hétero, ele é isso, ele é aquilo, ele é cis, e pá, fechou. Só que, apesar da gente não negociar nossas coisas, o cristianismo, ele é plural. Deus cria pessoas diferentes. Claro, existem coisas ali que a gente não pode modificar. A palavra de Deus fala, por exemplo, a questão da sexualidade. O crente não pode negociar a sexualidade dele. E ele tem que se manter firme na fé dele. Mas o crente precisa mostrar que ele não é aquela coisa chata que as pessoas veem na internet ou que eles veem o primozinho de tal lugar que faz tal coisa. Não, que o cristianismo é uma coisa diversa. Que existem cristãos dedicados a estudar. Você vai chegar na universidade, pessoas que nem sabem como é um culto evangélico. Você vai chegar na universidade e vão ter muitas pessoas que nem sabem o que o evangélico acredita. Você vai chegar na universidade e vão ter pessoas que não sabem que crente estuda, que crente lê, ou pelo menos deveria ler a Bíblia. E Samuel, acho que tem uma questão importante aí. O cristianismo, hoje, a gente tem tensões políticas muito grandes envolvendo a fé cristã, o cristianismo cultural que tem se associado muito à política partidária, muitas vezes. E isso cria
embates no contexto universitário. Cria dificuldades para se pensar esse cristão no contexto universitário. Agora, muitas vezes, justamente esse ponto, qual é o testemunho que nós temos dado do cristianismo? Né? Porque tu vê, às vezes, o cara que está na internet, ele está falando um monte de besteira. Está xingando todo mundo. Xinga e não fala nada do evangelho. E ainda fala fake news ainda, né? Tem um monte de crente por aí compartilhando fake news para tudo quanto é canto, falando um monte de coisa que não condiz com a realidade. E muitas vezes isso cria já na cabeça do descrente toda uma generalização. Esses crentes são tudo compartilhador de fake news. Mas por que a pessoa pensa isso? Porque ela vê um monte de crente compartilhando fake news. Então, o meu papel como crente é chegar e mostrar, não, se eu sou crente, eu sou comprometido com a verdade que se revela a mim, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele, como sendo a verdade em pessoa, me leva a buscar a verdade. E essa busca pela verdade, ela deve movimentar meus estudos acadêmicos. E é aí que vai chegar a importância de eu chegar e ser um acadêmico responsável. Um dos melhores testemunhos que você pode dar enquanto cristão na universidade é ser o melhor acadêmico da sua turma. Seja o melhor estudante. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus e para lembrar que o crente, o acadêmico cristão, ele está se esmerando porque ele está querendo glorificar a Deus. Então, talvez o grande testemunho que você tenha para dar seja o seu amor, a sua compaixão pelo outro e seja a excelência acadêmica. Né? Se envolva no processo de iniciação científica, se envolva no processo de extensão, ganhe bolsa. Não fique. Tem gente que passa 8 anos na faculdade porque não quer sair da faculdade e quer ficar indo para a festa. O crente não faz isso. O crente termina o mais rápido possível, claro, dentro das suas limitações. Por exemplo, nós tivemos agora uma pandemia que abalou muito essa questão da finalização dos cursos, né? Mas tente acabar o mais rápido possível e fazendo com excelência. Né? Faça pesquisa. Eu tenho muita alegria de poder ter pesquisado muito desde o começo da minha graduação e ter feito um bom trabalho desde o começo da minha graduação. Isso é uma forma de eu testemunhar para o mundo que o Cristo que me salvou dos meus pecados também me leva a realizar um bom trabalho acadêmico. E talvez seja isso que a gente deva fazer. Sim. A gente vai trazer nos outros podcasts ainda muitos bons acadêmicos, melhores do que nós. A gente também fala bastante sobre justamente o que é a relação trabalho e do crente. Então, gente, a faculdade ela tem desafios. Ninguém pode mentir. Realmente é uma coisa preocupante. As pessoas precisam se preocupar. Mas a pergunta que eu deixo é: será que as pessoas estão lidando corretamente com o problema? Porque as pessoas... Um dos grandes problemas da humanidade é que o ser humano, muitas vezes, ele não sabe lidar corretamente com os problemas dele. O que acontece, por exemplo? O ser humano, ele vê um ser humano explorando o outro no capitalismo, e o que ele faz? Ele manda o comunismo. E o que acontece no comunismo? Tem uma pessoa... O outro vai explorar também. O outro vai explorar, só que em nome da coletividade. E o outro vai chegar e vai explorar o outro em nome da individualidade. Então, o ser humano, ele tem problema de resolver os próprios problemas. E nós, crentes, não somos exceção. Nós pegamos lá, a gente quer trabalhar na faculdade, a gente quer agir na faculdade, mas a gente não age de uma maneira saudável. E, claro, para a gente agir de uma maneira saudável, a gente precisa entender, por exemplo, quais são os problemas. A gente já sabe quais são, mas como é que esses problemas são respondidos biblicamente? O que Deus espera de nós? Muitas vezes, uma coisa que eu gosto de falar muito no campo da apologética e da cosmovisão é que nós, crentes, estamos querendo responder perguntas que ninguém está fazendo. Então, você entra num curso de ciências sociais, a pessoa quer respostas a respeito dos problemas da casa dela, da falta, às vezes, de um pai, uma mãe. Ela quer responder os conflitos internos a respeito da sexualidade e, não querendo tirar o mérito, mas a gente vai lá e quer responder com alguma coisa sobre a origem do universo.
É importante a gente ter bons argumentos sobre a origem do universo, até porque pode ser indagação de outra pessoa. Mas será que às vezes a gente está respondendo as perguntas certas? Será que a gente está realmente criando as pontes? Porque é extremamente importante a gente saber ouvir para conseguir falar, criando essas pontes para poder entrar com o evangelismo, como Paulo faz lá quando ele chega lá no Areópago para poder discursar. Ele entende a mentalidade do pessoal para poder criar uma ponte de conversão, né? De conversação. Isso me lembra, Samuel, que a apologética ela é contextual. Sim. Pessoas diferentes têm perguntas diferentes. Enquanto tu vai num lugar que está perguntando sobre problemas relacionados à sexualidade, o outro lugar pode estar perguntando sobre a origem do universo. O meu curso, por exemplo, era muito mais perguntas desse tipo, origem do universo. Como é que pode ser? Isso são muito interessantes para mim. Né? Eu, particularmente, eu acho muito interessante questões sobre a origem do universo. Eu gosto de filosofia, mas eu gosto de filosofia da ciência e ciências naturais. Né? Desculpa o pessoal de ciências sociais. Tá? Desculpa, Laura, você que está assistindo aí. Você é uma excelente cientista social, mas eu não sou fã de ciências sociais. Desculpem. É importante. Ciências sociais é algo importante, necessário. Eu só não sou a pessoa certa. Mas você tem muitas questões. E todas essas questões, elas precisam ser respondidas contextualmente. Um pode ter uma pergunta, outro pode ter outra. Por que as pessoas sofrem no mundo? Essa pergunta do problema do mal. Que o outro talvez não esteja nem aí para essa pergunta. Ele quer saber por que a visão cristã de família deveria ser a correta. Então, a gente tem que lembrar justamente de ler o ambiente no qual nós estamos. Isso é fundamental antes de eu ter um contato, antes de eu poder expor a mensagem do Evangelho. É o que tu disseste. Paulo, ele sabia o ambiente que ele estava. Isso é algo que é parte do nosso trabalho. Sim. A gente se apressa muito, isso tem até a ver com o Tiago, está escrito lá em Tiago 2, Tiago 1, na verdade, né? Está em Tiago, 1 ou 2, que ele diz que cada um de nós devemos ser tardios para nos irar e mais tardios ainda para falar também. A gente tem que estar lá sempre preparado para ouvir, a gente tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Só que o que acontece é a pessoa, ela se sente afrontada, ao invés dela responder de uma maneira conveniente, ela vai lá e dá de debate pronto. E como é que as pessoas vão enxergar, então, Cristo nessa pessoa? Uma pessoa que iria responder... Claro, Cristo ele é uma pessoa forte, que também responde as perguntas de maneira dura quando precisa. Mas como é que ele vai ver ali o manso e humilde de Cristo quando nós realmente estamos com uma postura reativa e agressiva? É uma coisa extremamente difícil. Então, de fato, nós precisamos nos preparar para os desafios da faculdade. Ninguém está dizendo que não, a gente precisa, é importante você estudar apologética, mas mais importante ainda, você precisa zelar pelo seu próprio testemunho. O maior desafio que eu digo para um crente de verdade, o crente de verdade, tá bom? Que está ali, que Deus mantém ele, que Cristo diz que a ovelha não vai se perder, a ovelha dele, aquele que é convertido, um eleito de fato. O maior desafio não é ele continuar sendo crente, é ele continuar agindo como crente, muitas vezes. Eu, como bom calvinista que sou, eu acredito na doutrina da perseverança dos santos. Né? Então, aquele que Deus salvou, Deus vai manter até o fim. Ele estará ali comigo nos novos céus e nova terra. Eu estaria alegre de estar com essa comunidade de crentes fantástica. Mas é esse o ponto. Se a gente não está, o Samuel disse, a gente não está negando problemas que a pessoa possa ter de fé na universidade. Ela pode ter. E é por isso que o discipulado ele se torna algo essencial, se torna algo primordial. Inclusive com o ensino de apologética. Eu trouxe aqui um material que eu queria recomendar. Edições Vida Nova. Patrocine a gente, tá bom? Patrocine a gente. Mande livros de graça para mim que eu recomendo. Tem esse livro aqui do Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo. Esse livro eu li, eu estava no ensino médio. Foi uma coisa fundamental para que eu pudesse ser um acadêmico cristão de filosofia.
Nesse livro aqui tem várias questões, ele tem um índice fantástico, onde ele traz várias perguntas de descrentes sobre o cristianismo e ele tenta responder essas perguntas. Ele usa aqui vários filósofos, ele usa literatura. O Keller foi que me aproximou da filosofia da religião. Um pastor, né, finado, que inspirou muito a mim, ele escreveu esse livro, ele me aproximou muito das questões de filosofia da religião. Porque ele está aqui trazendo perguntas que muitos vão se fazer, seja na escola, seja na universidade. E que às vezes você não sabe como responder, mas você tem que olhar e dizer, não, pera, a tradição cristã tem coisas para responder, tem riquezas de tesouros. Às vezes a gente para pensar numa questão como se a gente fosse o primeiro a pensar nessa questão, né? A gente pensa assim, olha, eu tenho uma dúvida que ninguém respondeu, ninguém pensou nisso. É balela. Santo Agostinho já pensou nisso antes, São Tomás de Aquino já pensou nisso antes. E ainda mais, os problemas eles ficam surgindo a mesma coisa o tempo todo. Sim, e tem esses problemas de surgindo, e eles aparecem, as perguntas aparecem, e tu tem uma riqueza na tradição cristã para lidar com isso. Talvez não para dar resposta definitiva. Eu não acho que tenha uma resposta definitiva ao problema do mal. Mas tem várias respostas interessantes na tradição cristã. Riquezas que, sem dúvida, podem ser de ajuda para aquele que está em dúvida. Sim. Então, eu de verdade, eu acredito que você, se você for um adolescente que está na escola, se prepare. Se você é um líder de jovens na igreja, prepare os seus adolescentes para entrar na universidade. Ao invés de simplesmente olhar e dizer e falar do monstro que é a universidade, lembre ele, olha, a fé cristã é muito mais sólida. Porque a gente está falando do Deus que se fez carne, se revelou a nós, e ele se mostrou, ele se revelou na história. E esse Deus, ele convida, venha, toque. Quando Tomé duvida, o Deus encarnado que ressuscitou diz, toque. E ele nos chama justamente a isso. Né? E a gente, como igreja, como corpo de Cristo, a gente deve fazer isso também. Eu, como professor de filosofia em escola cristã, eu devo chegar e mostrar os fundamentos da fé cristã e como ele pode responder várias dúvidas. O cara na igreja, o pastor, o líder de jovens, o discipulador, ele deve chegar e dizer, olha, nós temos aqui uma riqueza na tradição cristã. Agora, é claro, ele tem que conhecer também essa riqueza da tradição cristã. Uma recomendação que eu faço para você que não conhece bem, isso daqui é uma leitura fantástica, bem introdutória, acessível. A Fé na Era do Ceticismo, da Edições Vida Nova. Edições Vida Nova patrocina a gente. Manda livro de graça para mim, por favor, que eu divulgo. Tá bom? E por que é importante justamente a gente, como o Arthur disse, prestar atenção nessas coisas? Gente, o conhecimento, muitas vezes, ele precede a ação. A gente faz, muitas vezes... O Arthur, ele vai ter uma ressalva, né? Mas a gente faz, muitas vezes, tudo baseado no que a gente acredita. Na verdade... Eu acho que o Arthur pode até concordar, a gente faz baseado no que a gente ama, ao invés de simplesmente acredita. Mas se você ama o pecado, se você ama as verdades erradas, você vai agir da maneira errada. Então, eu não vejo utilidade em estudar apologética, cosmovisão, eu não vejo a importância, a utilidade em entender, por exemplo, a questão do pelagianismo. A história da igreja, para mim, dane-se, por assim dizer. Aí você vai ver essa pessoa que fala, não importa. Aí depois ela está acreditando no quê? Que a salvação é por obras, que o ser humano ainda tem coisa boa dentro dele, que o pecado não afetou tanto a humanidade. Isso tudo teria sido sanado se ele simplesmente tivesse estudado um pouco de apologética, se ele tivesse estudado um pouco sobre a história da igreja. Se ele tivesse lido a Bíblia, abrido lá em Romanos, lido os 3 primeiros capítulos e entendido. Não. A Bíblia não diz que, assim como... Qual é o nome daquele filósofo contratualista que falava que o homem é bom? Jean-Jacques Rousseau. Como Rousseau disse. Rousseau ele chega e fala com todas as letras que o homem ele é o quê? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Você vê isso também sendo exposto por Michael Scott em The Office, quando ele diz, estamos aqui reunidos porque há um problema com a sociedade. E depois ele diz, se há um problema comigo, é porque a sociedade me fez assim. Michael Scott, Rousseau. Assistam The Office. Aí a gente vai àquela pergunta, né? Se a sociedade é corrupta, quem corrompeu a sociedade, né? Mas enfim. Mas tudo isso seria evitado se simplesmente as pessoas entendessem um pouco sobre a história da igreja. Aí depois chega a pessoa e fala, Jesus Cristo, ele era um espírito
diferente, ele não era um ser humano de fato. Isso aí, por que a pessoa acredita nisso? Ela não estudou a história da igreja. Ela não leu, por exemplo... Não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia. Entendeu? Então, por isso que é importante. E esses tipos de coisas a gente vai ver na universidade. As pessoas acreditam que o ser humano é basicamente bom. E a Bíblia diz que não é isso. E você precisa mostrar para elas, por A mais B, que não é muito difícil, que o ser humano não é bom. Amigos, eu lembro muito de uma pregação que o pastor Nicodemos ele fala, que ele evangelizava no interior, né, lá do Nordeste. Ele pegava e as pessoas chegavam e diziam, não, eu sou bom, não sei o quê, eu sou pecador, mas eu não vou pro inferno, não. Eu não sou tão mal assim. Aí ele dizia que ele sentava com a pessoa, ele abria lá em Êxodo 20 e mostrava os 10 mandamentos. Aí, beleza. Você ama a Deus de todo o seu coração? Aí, olha, às vezes não. Olha, você tem imagem de escultura na sua casa? Aí olhava ao redor, né, cheio de imagem. Aí você faz isso, a Bíblia diz, por exemplo, que quem odeia já mata o seu irmão no coração. A Bíblia fala que roubar muitas vezes não é só necessariamente você pegar alguma coisa. Ele mostrava por A mais B, mostrando através da Bíblia, mostrando através da consciência da pessoa que a verdade não está nessa pseudo-verdade que o ser humano é bom. Então, por isso que é tão importante a gente estudar e entender a Bíblia antes de falar alguma coisa. Mas, para a gente ir encerrando, agora, já caminhando para o final, uma pequena discussãozinha, né, Arthur, que eu queria deixar para nós dois, para a gente dar para o pessoal, que conselhos a gente daria para novos crentes na universidade? Novos crentes? Não necessariamente só novos crentes, mas crentes novos na universidade. Tipo, sim. pessoas que são crentes, mas acabaram de chegar na universidade. Cara, eu acho que o primeiro conselho que eu daria é faça o seu devocional. Faça o seu devocional. Importante. Se revestir dos frutos do Espírito talvez seja muito mais importante do que a apologética. Eu acabei de fazer um discurso enfatizando a importância da apologética. Mas ter o fruto do Espírito é mais importante do que a apologética. Porque tem gente que tem apologética, mas não tem o fruto do Espírito. Cristo está muito mais interessado no nosso coração do que na nossa ação. Sim, em certo sentido, sim. Isso implica também algo na nossa ação, né? Mas o ponto é eu tenho que ter esse fruto do Espírito para que esse fruto do Espírito que flui a partir do Espírito Santo, que vive em mim, que habita em mim e que flui para a minha ação, esse fruto do Espírito ele deve balizar a minha atitude na universidade. Então, eu não posso só saber apologética. Porque se eu só sei apologética, eu posso ser simplesmente uma pessoa arrogante, chata e orgulhosa que vive brigando com os outros. E a gente não quer isso. A gente quer pessoas, cristãos comprometidos com o Evangelho, que conheçam a apologética, que leiam esse excelente livro do Tim Keller, que a gente vai ganhar o patrocínio ainda, que leiam esse excelente livro do Tim Keller, saibam a apologética, e, além disso, transbordem na sua atitude, no seu falar, o fruto do Espírito. Sejam pessoas amáveis, bondosas, pessoas pacientes, cheias de domínio próprio. Porque sem isso, o nosso discurso vai ser vazio. Sem isso, o nosso discurso vai ser vazio. E depois de ter o fruto do Espírito, exercitar cada dia, porque a gente não é perfeito, né? A gente vai falhando. Eu mesmo, muitas vezes, eu falho. Eu tenho que olhar, eu tenho que me calar, porque eu lembro que se eu disser alguma coisa na hora, eu vou falar besteira. Mas conhecer também, investigar essas questões apologéticas. Tem excelentes materiais aí para você. Tem o Tim Keller, que a gente já recomendou. Tem livros acessíveis até, do William Lane Craig. Tem vídeo, pesquise lá no YouTube, William Lane Craig. Você vai ver um monte de vídeo legal sobre apologética. Né? William Lane Craig é um dos grandes filósofos cristãos vivos que nós temos hoje. Um dos grandes. Sim. Admiro muito. E nós vamos ter que repassar essas verdades de maneira segura. Repassar muitas vezes para descrentes que talvez vão fazer objeções contra a nossa fé. E é normal, todos nós temos objeções a fazer uns aos outros. E a gente tem que saber quais são os fundamentos racionais também aqui para poder lidar bem com essas perguntas que vão ser feitas no contexto universitário. Então, eu basicamente penso em duas questões. Novamente, a gente não está dizendo
A gente não quer aqui que você saia desse podcast achando que a faculdade é um bicho de 7 cabeças, que não mande seu filho para a universidade, não mande seu filho para a universidade, ele vai se desviar lá. Não. Mas também não quer que você saia achando que vai ser um ambiente que vai dizer: nossa, olha que legalzinho, você é lindo, viu? Pelo amor de Deus, isso não acontece com ninguém. Ninguém sai ileso da faculdade. Todo mundo sai estressado com as suas notas lá da faculdade, né? Mas a gente deve justamente preparar essas pessoas, preparar os nossos jovens para saberem aonde estão indo e sabendo que Deus diz: não os tire do mundo, mas guarde-os do mal. Essa é a oração sacerdotal de Cristo. Eu não peço que os tire do mundo, mas guarde do mal. Cristo não pede que a gente saia da universidade. Pelo contrário, enquanto cristãos regenerados por Cristo, que nós possamos ir à universidade e sermos sal e luz, mas que vão devidamente preparados, de maneira intelectualmente honesta, sem fake news, sem grosseria, e que respeite a verdade do Evangelho e respeite também o outro, mostrando justamente ao outro a verdade desse Cristo que está acima de todo nome e que Ele é o único nome para a salvação. Mostrar isso ao outro. E é claro, você está dizendo então que se eu agir assim eu não vou ser perseguido. Não estou dizendo isso. Você pode diminuir a chance de ser perseguido. Mas acontece. Em todo canto você pode ser perseguido. É bem-aventurado aquele que é perseguido por causa do nome de Cristo. Não por causa da sua chatice. Exatamente. Então, é isso que é realmente importante da gente notar. Por que a gente bate tanto nessa tecla, gente? Porque a gente pode sim mudar a vida, não talvez as universidades como um todo. Se Deus quiser, Ele pode fazer, se a gente se unir e trabalhar da forma certa. Mas talvez a gente possa mudar a vida de uma única pessoa nos 4 anos da graduação, às vezes até mais. Às vezes, aquela semente que você planta no primeiro ano da faculdade pode ser a semente que vai germinar no final do doutorado de alguém, por assim dizer. Então, por isso que é tão importante a gente tratar bem as pessoas da faculdade. Todos os nossos relacionamentos, eles devem ser assim. Mas o conselho que fica é justamente esse. Eu faço das palavras do Arthur e vou além, né? Que a gente esteja preparado de fato, não só intelectualmente, mas com o nosso coração, para responder cada uma das perguntas que nos fizerem. Eu tenho uma pergunta para você. Você já leu a Bíblia inteira? Olha só. Você sabia que a maioria dos crentes, eles não leram, Arthur, a Bíblia toda? E tem muito crente que não lê a Bíblia toda e quer dar aula. Quer dar aula da apologética, porque ele quer dizer que o universo foi feito assim, porque o problema do mal é assado, porque a sexualidade é assim. Mas se você perguntar para ele o que Jesus ele requer da pessoa, quando você pergunta para a pessoa o que é o evangelho, o que é o pecado, a pessoa sente dificuldade. Será que você, mais importante do que qualquer outra coisa, será que você consegue compartilhar pelo menos a sua fé? Eu não estou dizendo de você falar com uma boa oratória, de você ser uma pessoa muito persuasiva, de você conseguir cativar a pessoa, mas você consegue explicar a sua própria fé? Porque tem muitos crentes que não sabem. Eu lembro, teve uma viagem missionária que eu fiz que me impactou muito, uma coisa, de uma maneira negativa, de certa forma, mais positiva para me deixar acordado, é que eu fui pro interior, eu fui evangelizar, a gente bateu numa porta lá de uma casa e o cara disse que era crente. E eu perguntei pro cara, beleza, ele era ativo na igreja, eu perguntei, você sabe o que Jesus fez na cruz pra gente? E o cara não sabia responder, gente. Então, esse é o cenário, muitas vezes, da gente. A gente não sabe responder a razão, como Pedro diz, da nossa fé. E esse que é o problema, muitas vezes. Porque a gente simplesmente fica se batendo com questões secundárias, com questões importantes também, como soteriologia, sobre eclesiologia, mas a gente não sabe falar de como Cristo mudou as nossas vidas. Olha que problema que a gente tem. Porque talvez a gente tenha teologia demais, e temos que ter teologia. Talvez a gente tenha teologia demais, mas não tenha o coração transformado por Cristo. Sim. É de suma importância.
E a gente precisa entender também que uma outra coisa que me impactou, tem muita coisa que me impacta na vida e fica marcada na minha memória, mas uma coisa que eu aprendi sobre evangelismo é maravilhoso de saber que Deus ele é soberano. E entender que quem faz a obra não somos nós. Às vezes a gente fica desesperado, cara, se não sou eu, tipo, eu não consigo fazer nada. E sim, de fato, você não consegue fazer nada. Você não consegue tocar nas pessoas e graças a Deus por isso. Eu olho pra mim e eu digo, cara, eu não sou uma pessoa muito eloquente, eu não sou uma pessoa que vou conseguir manipular, cativar as pessoas de um jeito. E eu sei que se alguém for tocado é porque o Espírito Santo agiu. E muitos de nós são assim, eu tenho certeza que 90% das pessoas vão dizer que de fato tem dificuldade, conhece a fé, mas tem dificuldade de compartilhar ela. Mas se você conhece, a mesma palavra que cortou você, a mesma palavra que dividiu a sua alma, seu junto e medula, seu espírito e sua alma é a palavra de Deus. E o simples fato de você compartilhar a palavra de Deus é suficiente para tocar no coração daquele seu amigo da universidade, de tocar naquele seu professor ateu. Tem um testemunho que eu vi num outro podcast, falando de podcast dentro do podcast, né? Que o pastor Hernandes, ele contou uma vez que ele foi na casa de uma irmã que tinha parece que era um professor de... Ela era casada com um professor de filosofia ateu, com as devidas escusas aqui. Se eu não é ateu, então... Mas, enfim, o pastor Hernandes, ele sabe muito. E eles ficaram debatendo, até que o Espírito Santo tocou no coração do pastor Hernandes e ele disse, peraí, eu não fui chamado para debater a minha fé. Eu fui chamado para falar de Cristo. E ele começou a falar de Cristo, ele começou o evangelho, abriu João 3,16, começou a evangelizar aquele cara, começou a explicar, não as perguntas que ele estava fazendo, mas a que a alma dele precisava. E aquele homem se desfez em lágrimas. E não porque a gente sabe que o pastor Hernandes é um homem eloquente, mas porque é o Espírito Santo que faz o trabalho. Se você conseguir dizer para uma pessoa que o que a Bíblia diz, se você conseguir dizer que tudo foi criado bom por Deus, que houve uma queda, que todo ser humano precisa ser salvo, que todo ser humano é pecador e não tem salvação por si próprio, mas que Jesus veio para salvar os pecadores e que um dia ele vai voltar. Se você sabe dessas 4 coisas e consegue falar literalmente essas palavras, você já pode evangelizar alguém, porque é a palavra que vai fazer todo o trabalho no coração da pessoa. Não somos nós. Então, cara, confie em Deus. E é como eu disse, às vezes, não é de imediato que vai acontecer, gente. Às vezes, é como eu disse, é uma semente que às vezes você nem vai ver. É como Paulo fala. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Foi Cristo. Cristo quem dá o crescimento. Existem inúmeras histórias de pessoas que morreram, passaram a vida toda orando por uma pessoa, ela morreu e só depois que essa pessoa morreu foi que aquela pessoa, a pessoa por quem estava sendo os alvos da oração se converteu. Muitas vezes não vamos ver a obra das nossas mãos. Às vezes vai demorar, às vezes a gente vai morrer e não vai ver. Mas o legado, quando a gente fala da palavra de Deus, ele é eterno. A gente toca a eternidade toda vez que a gente fala de Cristo para as pessoas. E é isso que tem que nos manter firmes no nosso propósito. Amém. Então, pessoal, mais algum comentário? Eu acho que a gente pode fazer os comentários para finalizar, né? E acho que fica esses pontos, gente. Estejam firmes na fé. Se Cristo de fato te salvou, você pertence a Ele por toda a eternidade. E enquanto alguém que pertence a esse Cristo por toda a eternidade, honre a Ele onde quer que você esteja, inclusive na universidade. Eu busco fazer isso e para mim é um privilégio fazer isso e eu espero que você também. No seu curso de graduação, mestrado, doutorado, honre a Deus na universidade. Use o seu conhecimento, a sua racionalidade para honrar esse Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Inclusive, quão insondáveis os seus juízos. Ele tem um conhecimento muito maior que o nosso. E ele nos dá essa possibilidade de conhecer alguma coisinha. Você deve se esforçar por isso também. Então, honre a Deus na universidade, onde quer que você esteja.
estando firme nessa palavra, nessa aletheia, né? A verdade de Cristo, a aletheia. Nome bonito. Que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo seja a mensagem que nós levamos. Tem uma frase que eu gosto muito de Jesus, que eu acho fantástico como no Evangelho tem, acho que é Marcos, eu não estou lembrado de cabeça, mas assim que Cristo ele sai, ele começa o ministério público, a Bíblia fala que qual era a mensagem de Cristo? Era que você vai ter uma vida boa? Não. É uma mensagem que você vai ser próspero? Não. A mensagem de Cristo era arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, compartilhar a fé, gente, não tem a ver com você dizer para a pessoa que ela vai viver uma vida boa. Muitas vezes a vida piora, e sempre piora, por exemplo, no Oriente. Mas Cristo é a nossa salvação, Cristo é a esperança, é para essa vida. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Ou seja, no futuro e na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, aqui também, a minha alma ela desfalece, mas Deus ele é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que essa seja, então, a nossa mensagem que nós vamos levar para as universidades, para o trabalho, em qualquer lugar. Sempre acreditando que no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Então, pessoal, estamos encerrando aqui o episódio. Ficamos muito gratos com as visualizações de vocês. Peço para que vocês compartilhem nas redes sociais, vocês mandem para os amigos, principalmente para as pessoas, que vocês sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, @opodcastaletheia, que você também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, para que você possa estar sendo notificado, clica ali no famoso sininho para que você possa estar recebendo as notificações e mande também para aquele adolescente, né, o jovem que está entrando na faculdade ou até para pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado ou qualquer outra pessoa que trabalhe na faculdade, né. O nosso trabalho, ele depende justamente, todo trabalho cristão, na verdade, depende do trabalho conjunto da igreja. A gente acredita que sem o apoio da igreja, a igreja de Cristo, todos os santos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, por isso que nós pedimos, então, pelo seu apoio e agradecemos também a sua visualização. Esperamos também que todas essas palavras aqui não sejam em vão e que elas possam também edificar cada um de nós. A gente agradece também aqui aos nossos parceiros, o pessoal aqui da Mandril que está cedendo para a gente, cedendo estúdio para a gente poder estar trabalhando, fazendo de uma maneira camarada aqui pra gente e que Deus, eu tenho certeza que Deus ainda vai abençoar muito vocês por estarem ajudando a gente também. Eu quero agradecer ao nosso Paquito, meu sonho era falar isso. É isso então, pessoal, hoje o nosso Paquito é o Davi, a gente agradece a ele aí e também a nossa plateia aqui, que está aqui conosco. É isso então, pessoal, até o próximo episódio, até mais. Tchau, tchau. Tchau.